Nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum, o domingo que o Senhor fez para nós. A cada domingo em que nós participamos da Santa Missa, é a oportunidade que Deus concede a cada um de nós de experimentar o mais profundo do coração dele. Cada domingo em que nós estamos reunidos, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção em todas as leituras proclamadas nesta manhã, mas a liturgia deste domingo ela se encontra muito bela. Eu gostaria de começar com a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, da profecia de Zacarias. Este profeta que para nós, às vezes escutamos pouco, porém de uma profundidade muito grande para os nossos corações, e eu acredito que o Senhor, pela sua palavra, Ele venha trazer um direcionamento para as nossas vidas. Irmãos amados, irmãos queridos, antes de nós entrarmos no contexto bíblico desta leitura, vamos só entender rapidamente essa primeira leitura. No século IV antes de Cristo, existia um rei muito bom para o povo de Israel, chamado rei Salomão. Conhecemos um pouco a história do rei Salomão. Sabemos que durante o seu reinado existiam as 12 tribos de Israel, como nós bem conhecemos. Porém, quando o rei Salomão ele morre, eis que o reino do Senhor se divide apenas em dois: o reino norte e o reino sul. O reino norte, que era regido, que era conduzido por Efraim, e o reino sul, que é o reino de Jerusalém. Reino norte, o reino de Efraim, e o reino sul, o reino de Jerusalém. Nós bem sabemos que a maior dificuldade que o povo de Israel enfrentou foi justamente por serem conduzidos por estrangeiros. E muitas vezes o povo de Israel passou por escravidão, passou por uma opressão. Mas sabe, irmãos, a Bíblia hoje nos apresenta e nos ensina que o povo de Israel, mesmo passando por momentos de dificuldades, porque o povo acabou perdendo um pouco a sua característica, depois que o reino foi dividido entre o norte e o sul, e o povo invadia o reino, e cada vez que o reino invadia, cada vez que o reino ele era invadido, o povo de Israel pensava: será que é agora que o Senhor virá? Será que é agora que o Senhor virá para nos conduzir? Até então, meus amados irmãos e irmãs, Deus suscitou um profeta chamado Zacarias. E aí então entra o contexto bíblico que nós acabamos de ouvir, Zacarias capítulo 9, onde Zacarias, percebendo o coração daquele povo que se encontrava desanimado porque eles estavam divididos, Zacarias então começa dizendo para nós: exulte, cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro, e ele é justo. Irmãos, Zacarias está trazendo uma esperança para aquele povo que já tinha perdido a sua referência, porque eram tantos reis que governavam os seus corações, que precisou o profeta voltar para eles dizendo: olha, rejubila, alegra, porque isso não vai durar para sempre. Virá um rei muito melhor do que estes para reinar sobre vocês. E as características deste rei são: ele é humilde, ele salva, ele é bondoso. Irmãos, é como se Zacarias estivesse dizendo para aquele povo, e como o Senhor também diz para cada um de nós: tudo na vida passa, nada é para sempre. Às vezes nós ficamos apegados a situações difíceis que nós enfrentamos, achando que aquela situação tem a última palavra sobre a nossa vida. Mas o profeta hoje está dizendo para aquele povo: virá um rei muito melhor do que outro de vocês.
Meus amados irmãos e irmãs, eu creio cada dia mais que todos os dias esse rei continua vindo ao nosso encontro. Alguns meses atrás nós celebrávamos Domingo de Ramos, e este rei que o povo de Israel esperava, um rei faraônico, um rei que fosse reconstruir Jerusalém, mas um rei que tivesse os seus súditos submissos a ele, quando na verdade a profecia de Zacarias diz para nós que esse rei, ele não vem montado num cavalo. O cavalo aqui é a figura mais imperial, mas ele vem montado num jumentinho. E a Bíblia diz para nós que esse rei é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro e que vem reinar sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração, e que ele faz o tempo difícil passar. Tanto é que o profeta diz assim, meus amados irmãos e irmãs, lá no versículo 10: ele quebrará o arco do guerreiro, ele anunciará a paz entre as nações. Olha que bonito, gente. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. É como se o profeta estivesse dizendo para nós assim: olha, não haverá mais os carros de Efraim, não haverá mais os cavalos de Jerusalém, vai ser uma coisa só, o Senhor vai reinar sobre todos. Não haverá mais essa divisão. E muitas vezes nós precisamos escutar isso para entender que o Senhor ele reina sobre cada um de nós. Assim sendo, queridos amados irmãos e irmãs, ele quebrará o arco de guerreiro. Eu trago isso para a nossa vida. Arco de guerreiro, uma das armas que o povo utilizava para contra-atacar. Quantas vezes eu e você também estamos com alguns arcos e flechas já postos para que a outra pessoa seja atacada por nós? Quantas vezes nós estamos, com outra palavra, na defensiva, e se alguém passa na nossa frente, a gente já coloca uma palavra acertada, uma palavra de mau jeito, às vezes machucamos o outro. Hoje o Senhor ele deseja desarmar aquilo que muitas vezes nos coloca naquela defensiva e confiar que Ele é o Rei que vem ao nosso encontro. Amém, queridos? Que essa palavra hoje possa trazer um alento ao nosso coração e a certeza de que nós não estamos desgovernados. O povo de Israel, em dado momento, pensou: gente, é tanto o Rei que governa cada um de nós, de fato, quem é o nosso Rei? E aí o profeta diz: o Rei virá ao vosso encontro. E vocês vão logo perceber, porque Ele é humilde e Ele vem para salvar. Meus amados irmãos e irmãs, assim sendo, nós temos o salmo que nós acabamos de cantar: bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Mas esse salmo, eu acredito que seja um retrato um pouco da nossa vida, da nossa alma, como nós nos encontramos hoje. O salmista diz assim, meus amados irmãos e irmãs: todos os dias haverei de bendizer-vos. Irmãos, vamos tentar fazer um trato essa semana? Vamos tentar fazer um trato com o Senhor? Vamos tentar bendizer mais a Deus. Eu sei que é muito fácil bendizer a Deus quando tudo vai caminhando bem na nossa vida. É muito fácil bendizer a Deus quando tudo está caminhando conforme os meus planos e meus projetos. Mas o salmista hoje quer nos ensinar que devemos agradecer a Deus e bendizer a Deus até nos momentos de provações, até nos momentos difíceis. Celebrando hoje o 7º dia dos seus José Nunes e também dos nossos irmãos falecidos. Eu lembro que agora minha mãe vai fazer um ano, dia 26 de julho, e eu lembro que no dia do sepultamento eu falei: muito obrigado, Senhor. Talvez fosse até um pouco contraditório diante da dor que estava no meu coração, mas eu agradeci a Deus pelo tempo que Ele me concedeu a graça de conviver com uma grande mulher. Eu falava para as pessoas, para os meus amigos padres, para os meus amigos seminaristas na época, quando eu era seminarista, que minha mãe, por ser muito simples, era um livro de teologia que eu nunca ia terminar de ler. Tanta informação que aquela mulher possuía. Por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos agradecer a Deus até nos momentos difíceis, até nos momentos que a gente não entende. O salmista hoje diz: todos os dias haverei de bendizer o Senhor. Eu não sei, hoje está começando a nossa semana, né? O primeiro dia da semana, domingo. Eu não sei se você já agradeceu, já bendisse a Deus, só pelo fato de estar respirando, só pelo fato de levantar da cama, pelo fato de tomar café, tomar banho, ter alguém para dizer bom dia. Irmãos, todos nós aqui, todos nós nessa assembleia numerosa como está hoje, temos motivos
para agradecer e bendizer a Deus. Talvez nós não temos todas as coisas que nós imaginávamos ter, mas certamente nós temos aquilo que Deus nos concede a graça de ter. Por isso, todos os dias haveremos de bendizer o Senhor. Como diz ainda o salmista, misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. Olha que bonito, gente. O Senhor é muito bom para com todos e sua ternura abraça toda criatura. Quando a gente estuda filosofia, uma matéria chamada lógica, a gente escuta essa expressão, essa palavra tudo ou toda significa universal afirmativa, que abrange totalmente tudo, como diz a palavra. Irmãos, a ternura do Senhor abraça todas as criaturas, até mesmo aquelas pessoas que nós colocamos à margem, que nós não queremos muito por perto, ou que nós julgamos não merecer o amor do Senhor. A bondade do Senhor visita a toda a criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Por isso hoje, meu amado irmão, querido irmã, como diz o último versículo desse salmo, o Senhor é tão bom para com todos que Ele sustenta todo aquele que vacila. Amém, queridos? Todos nós vacilamos, seja às vezes porque nós não confiamos no Senhor, às vezes nós vacilamos quando nós somos acometidos por uma enfermidade, nós desacreditamos em acreditar no Senhor. A sua ternura abraça toda a criatura e Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Meu irmão, não sei como você chegou aqui nessa missa hoje, não sei como você está, não sei como está seu coração, mas se o seu coração tem se sentido um pouco mais no chão, talvez você tenha se sentido um pouco mais cansado, fatigado, talvez desanimado, que essa palavra hoje seja uma palavra de Páscoa, de ânimo para a sua alma, assim como está sendo para mim desde a missa, desde ontem, não preparar essa pregação, mas desde hoje, em que nós celebrávamos pela manhã essa grande Eucaristia, esta manifestação do céu e da terra entre nós. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Amém, queridos? Que o Senhor seja o nosso sustento e que Ele possa nos levantar, que Ele possa nos segurar pela mão e que Ele possa continuar nos trilhando no caminho da sua salvação. Diga para quem está do seu lado: o Senhor levanta todo aquele que tombou. Diga isso. Não, essa voz de morte não. Diga com alegria, diga confiando, diga: o Senhor nos sustenta. Ele nos sustenta todos os dias, porque Ele é misericórdia, porque Ele é compaixão, porque Ele é paciência e porque Ele é amor. Amém, queridos? Que sejamos sustentados pelo Senhor. Por fim, podemos entrar no coração da liturgia da palavra, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Assim como a primeira leitura que dizia para nós: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, podemos dizer assim: exulta a cidade do Rio de Janeiro, rejubila a Caxambicite, porque o Senhor vem ao nosso encontro nesta manhã. Amém, queridos? Amém? O Senhor vem ao nosso encontro e Ele vem ao nosso encontro para fazer um convite. Eu espero que você não negue o convite que Ele fez a você, que Ele faz a você, assim como Ele fez a mim e continua fazendo. O Senhor faz um convite para nós hoje na liturgia da palavra no Evangelho. Mas antes de entrar no convite, eu gostaria de contextualizar rapidamente. O Evangelho de hoje começa dizendo assim: Jesus pôs-se a dizer. É o primeiro verso do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Os versículos anteriores, nós vamos entender no contexto quando a gente pega para ler. Jesus ele tinha acabado de ser rejeitado em 3 cidades: a cidade de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Eu não sei se alguém aqui já teve o sentimento, a sensação de ser rejeitado por alguém. Imagine Jesus sendo rejeitado em 3 cidades, as quais ele vai para falar no nome do seu Pai. Jesus tinha todos os motivos do mundo
todos os motivos para reclamar, para murmurar, para dizer: olha, eu fui na cidade de Corazim e fui rejeitado, fui na cidade de Betsaida e fui rejeitado, entrei em Cafarnaum e fui posto para fora. Jesus tinha todos os motivos plausíveis para maldizer ou para reclamar. Aí começa então o Evangelho de hoje. Jesus, se colocando na presença do Pai, ele não só disse, mas ele respondeu: Pai, eu te louvo e te bendigo, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos. Ou seja, o coração do Senhor ressignificou tudo aquilo que ele experimentou. Irmãos, nós precisamos também aprender com o Senhor. Às vezes, nós temos até uma boa intenção, mas nem sempre vamos ser bem tratados, nem sempre as pessoas vão nos acolher como gostaríamos ou como deveríamos ser acolhidos. Nós, porém, não deixemos com que essas situações sejam capazes de tirar o nosso coração do eixo da presença de Deus. É claro que quando a gente fala que a gente esbraveja, a gente reclama, a gente sai chutando porta, porque sobretudo quando a gente é educado com alguém, a gente recebe batata, né? Porém, hoje o Senhor, depois de ser rejeitado nessas 3 cidades, vamos ver isso nos versículos anteriores a essa passagem que nós acabamos de ouvir, ele diz para nós, no Evangelho de São Mateus: Jesus pôs-se a responder: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequenos. Irmãos, o que significa isso? Escondeu estas coisas. Pois bem, aos sábios e aos entendidos. Aqui no contexto bíblico, sábios e entendidos são os fariseus e os mestres da lei. Eram homens que se consideravam os mais santos de todos. Dentro de nós também moram alguns fariseus, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Fariseu é aquele que bota fardo pesado nos ombros dos outros, mas que não é capaz de carregar o seu próprio fardo. Os fariseus, na época de Jesus, eles existem até hoje dentro de cada um de nós, e nós precisamos combatê-lo a cada dia. Porém, o Senhor diz para nós: o Senhor não quis revelar, o Senhor escondeu a minha revelação aos sábios, aos entendidos, e quis revelar aos pequeninos. Quem são os pequeninos nas Escrituras? Pequenino é todo aquele que é capaz de, com humildade, com amor, com mansidão, abrir o seu coração para que a palavra do Senhor penetre, adentre e reforce cada vez mais a sua vida em Deus. E aí Jesus então, antes de ele fazer um convite, ele diz para os seus, ele diz: aquele que conhece a mim, conhece o Pai, que conhece o Pai, conhece a mim, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Ou seja, a palavra conhecer nas Sagradas Escrituras significa ter intimidade. Por exemplo, quando a gente abre lá o Evangelho de São Lucas, quando a Virgem Maria diz: como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O verbo conhecer, a palavra conhecer nas Sagradas Escrituras significa ter intimidade. Irmãos, nós só teremos intimidade com o Senhor à medida que o nosso coração experimenta essa humildade. Nós teremos intimidade com o Senhor à medida que nós somos capazes de reconhecer também os nossos falhos. E aí então entra o versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Amém, queridos? Hoje o Senhor está convidando a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Irmãos, não é apenas um cansaço físico, porque o cansaço físico a gente descansa daqui a pouco, depois do almoço, e fica mais revigorado. Mas o Senhor está dizendo para nós: todo aquele que está enfrentando o cansaço na alma. Irmãos, há momentos na nossa vida em que nós estamos tão abatidos, seja pela perda, seja por uma enfermidade, seja por um momento difícil que nós estamos atravessando, seja por uma aprovação dentro de casa. Todos nós temos momentos em que nós nos sentimos mais abatidos. Hoje o Senhor ele faz esse convite para mim e para você: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados. Irmão, não vale rejeitar esse convite que o Senhor faz a cada um de nós. Tem gente, vou contar um segredo para você, não vai sair daqui. Tem gente que não sabe descansar. Tem gente que entra num ativismo tão grande, que não consegue descansar um pouco. Irmãos, Jesus via a necessidade de descanso até com seus discípulos. E numa outra passagem bíblica, o Senhor levou os seus discípulos para um lugar à parte e Ele disse para eles: vamos descansar um pouco, vamos parar um pouco. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós: vinde a mim todos nós. Irmãos amados, irmãos queridos, eu acolhi esta palavra desde esta semana que eu fiquei meditando sobre ela. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Irmãos, nós enfrentamos tantos cansaços na vida. Tem uma canção que nós vamos cantar, que eu pedi para a gente cantar, que diz: e leve em seus braços, meu bom pastor, foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Irmãos, o nosso cansaço da nossa alma, é capaz de atrair o Senhor a cada um de nós. Amém, queridos? No entanto, o cansaço se tornou amor misericordioso. Que bonito isso, gente. No entanto, o nosso cansaço se tornou amor misericordioso de Jesus. Precisamos nos convencer que é o nosso cansaço que nos atrai, que atrai a Deus, que nos atrai, que nos aproxima de Deus. E aí Ele continua dizendo para nós, eu gosto muito dessa palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Certa vez, viajando para o lado do Nordeste, ali eu aprendi o que significa jugo. Jugo não significa julgar, não, no contexto bíblico. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu tomo sobre você, coloco sobre você o meu jugo. Eu não sei se você sabe o que é jugo, mas o jugo é como se fosse tem o mesmo significado de canga. No interior se tem muito isso. Quando a gente vai, Jesus ele é tão agrícola, ele dá esses exemplos muito pontuais. Num campo, por exemplo, quando a gente vê dois animais, dois bois, por exemplo, carregando os fardos, aqueles sacos grandes, é muito possível, muito provável você ver um boi do lado do outro, usando um tipo de madeira aqui na parte da região da cabeça, para que os dois possam caminhar juntos. Porque se um caminha na frente e o outro caminha mais para trás, corre até o risco de quebrar o pescoço do boi, por exemplo. Se um resolve empacar e o outro resolve andar, a coisa não anda. Olha o que Jesus está dizendo para nós, gente, olha para mim. Eu coloco sobre você o meu jugo, ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para nós: eu sou o seu Senhor, eu coloco sobre você os meus braços e eu te ajudo a carregar. Amém, queridos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu coloco sobre você o meu jugo, e o meu jugo é muito leve e suave. Por que Jesus está dizendo isso? Existia na prescrição judaica 613 leis que o povo podia e não podia fazer. A gente sabe que regra, quando a gente vive a regra pela regra, tem uma hora que a gente cansa. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E se você não fizer, você está fora da lei. E o judeu entendia que se eles não cumprissem, se eles deixassem de cumprir com a prescrição, eles já estavam condenados no inferno. E Jesus traz uma nova leitura sobre isso, gente. Olha que bonito. Jesus diz: olha, o meu jugo, o meu evangelho de amor é muito leve. Irmãos, a gente precisa muito parar de se condenar, de condenar as pessoas e de colocar de fato fardos pesados nos ombros. Às vezes colocamos fardos pesados até nos nossos ombros, fardos esses que nós não seremos nunca e não somos nunca capazes de carregar e suportar. Mas que o Senhor possa nos fazer descansar nesta manhã. Amém, queridos? Que possamos reconhecer que Ele sim coloca sobre nós o seu jugo que é leve, que é suave. Queria convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho. Coloque a mão sobre a sua cabeça. É como se o Pai estivesse aí colocando a mão na sua cabeça, tá bom? Vamos dar uma vez com todo mundo.
Você vai rezar quem ser batizado. Você pode encorajar a mão sobre você. E o Padre vai conduzir essa oração. Eu queria muito que você pudesse tomar posse dessa oração. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Irmãos, os amados irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nesta manhã possa fazer você, meu irmão, minha irmã, devolver para Ele o teu coração. São tantos os fardos que você tem carregado. Talvez esse fardo tenha um nome, tenha um peso. Talvez o fardo que você hoje está carregando aí tenha pesado muito sobre os seus ombros. Talvez o fardo seja uma depressão. Talvez o seu fardo seja um luto, uma enfermidade. Talvez o seu fardo seja cuidar até com o seu pai, da sua mãe, de alguém da sua família, e que tem pesado sobre os seus ombros, porque a responsabilidade tem caído sobre você. São tantos fardos que nós necessitamos, Senhor, da sua ajuda. Senhor, eu te entrego cada coração que aqui está. Senhor, eu te entrego cada coração que precisa descansar a alma. Senhor, eu sei que eu posso contar contigo, porque só em ti eu posso descansar. Meu amado Jesus e divino Mestre, como nós rezávamos no salmo de hoje, com toda a autoridade de pai e de pastor desta comunidade, te peço, levanta, Senhor, todo aquele que está vacilando. Levanta, Senhor, todo aquele que tombou. Levanta, Senhor, todo aquele que tem sentido o peso do fardo de sua cruz nos ombros. Assim como rezávamos na primeira leitura, ajude-nos, Senhor, a quebrar os arcos, para não machucar mais ninguém, Senhor. Devolva para nós a sua paz. Jesus, descanso de nossa alma, sustenta as nossas forças. Te entregamos hoje e sempre o nosso coração. Amém. Que essa canção nos ajude a rezar um pouquinho mais. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis sedentos, eu vos saciarei. Eu ouço a tua voz que me chama a descansar. Vinde a mim, se cansado estás. eu ouço a tua voz a me convidar. Vinde a mim, se sedento fortaleza, meu refúgio, torre forte, onde eu posso descansar, onde os meus passos, meu juízo. Irmãos queridos, Deus Ele sabe dos nossos cansaços. Deus Ele sabe que às vezes nós buscamos forças de onde nós não temos.
pare de resistir a você mesmo, meu irmão, meu irmão. Coloque-se totalmente nas mãos daquele que pode fazer a sua alma descansar. Irmãos, nós temos andado tão cansados, tão abatidos. Há momentos, irmãos, que nem descansando fisicamente falando, parece que cansaço não passa. Às vezes nós enfrentamos uma tristeza. Às vezes nós enfrentamos momentos em que o nosso coração só deseja encontrar a alegria e paz do Senhor. Por isso, aceite, meu irmão, meu irmão, esse convite. Vinde a mim, você. O Senhor ele não está falando simplesmente para a multidão, mas Ele está falando para você. Há quanto tempo, por exemplo, você não descansa na presença dEle, dizendo: Senhor, olha, eu me encontro dessa forma, não tem mais muito o que fazer. Conduza a minha vida, Senhor, tem estado tão difícil. Esse tempo que eu tenho atravessado, Senhor, só eu e o Senhor sabemos. Tenho me sentido tão cansado, Senhor. Não é um cansaço físico. Porém, hoje, que a liturgia, que esta palavra possa sustentar a nossa vida, possa encher o nosso coração de vigor, de ânimo, de coragem. Irmãos, ninguém foi feito para ficar sozinho. Nós ouvimos isso na primeira leitura. Deus foi enviando homens para conduzir o povo de Israel, até que o povo se preparasse ainda, mesmo diante do jugo, mesmo diante das provações. O povo que passou por opressões, onde não deixou, mas Deus não deixou de caminhar com eles. Assim o Senhor faz conosco hoje. Vinde a mim, você não está sozinho. Você não está sozinha. Vinde a mim. Vinde a mim. Fique de pé. E vamos cantar juntos. Todos vós que estáis cansados, Eu vos aliviarei. eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos vós. Todos vós que estáis sedentos, Eu vos saciarei. eu vos saciarei. Eu ouço a sua voz. Ouço a tua voz, Que me chama a descansar. me chama a descansar. Vinde a mim, se cansado está. Eu ouço a sua voz. Ouço a tua voz, A me confiar. a me convidar. Vinde a mim. Vinde a mim, se sedento Deus, está. fortaleça. Meu refúgio. Onde posso descansar? Onde eu viver? Todos os teus passos foram sobre mim. Eu juro sua mais uma vez fortaleça. Onde
Suas vozes. Meu refúgio, torre forte, onde posso descansar, onde eu entrego os meus fardos, tomo sobre mim seu jugo suave. Toda a igreja, com a sua voz. Fortaleza, meu refúgio, torre forte, onde posso descansar, onde eu entrego os meus fardos, sobre mim, seu jugo suave. Irmão, se você estiver perto de alguém, da sua família, mas mesmo que não seja da sua família, mas somos famílias em Cristo, diga para quem está ao seu lado, diga para a pessoa que está aí perto de você, diga assim: hoje o Senhor nos levou e continua nos levando a descansar nele, a confiar nele, a acreditar que a palavra final sempre vem do Senhor. Se você quiser dar um abraço nessa pessoa e diga: confia, coragem, fortaleza, meu refúgio, torre forte, onde posso descansar, onde entrego os teus fardos, sobre mim, seu jugo suave. Revigorados